E nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Deixa eu localizar aqui. O tema que nós divulgamos lá no Instagram é a escola no deserto. A escola no deserto. E eu vou ler com vocês aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, apenas 3 versículos, uma história que todos nós conhecemos aqui. Estamos aqui em Irmãos, né? Que diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando a Horebe, o monte de Deus, e o anjo do Senhor apareceu-lhe, né, em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Versículo 3. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. Amém? A escola do deserto. Êxodo capítulo 3. Eu falei Gênesis, desculpa. Êxodo capítulo 3, gente, desculpa. Edita isso, hein, ô Lucas? Brincadeira. Não foi, não. A escola do deserto, gente. Toda vez que eu penso em deserto, eu lembro do tio da Carol, o Ziel, que ele é apaixonado por uma música muito boa, a música do Voz da Verdade. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto num deserto, algo assim, né? Ele gosta muito dessa música. Eu lembro uma vez aqui em São Paulo, ele ficava ouvindo essa música muitas vezes. Gente, assim, a vida é uma escola. Nós estamos aprendendo em diversos momentos da vida. A vida é uma escola. E a sensação que as pessoas têm de que aprenderam sobre a vida é uma escola, e a sensação que as pessoas têm de que realmente agora aprenderam algo sobre a vida, elas têm essa sensação quando já está perto da morte. Então, a vida é uma escola, a gente está constantemente aprendendo sobre a vida, mas aquela sensação que nós temos de que realmente agora aprendemos alguma coisa sobre a vida, ela se dá muitas vezes quando nós já estamos próximos da morte. E aí, pensando por esse viés, eu fico pensando, será que na vida nós estamos aprendendo a viver? Ou será que na vida tudo que está acontecendo é para nos ensinar a morrer? Porque quando a gente pensa que aprendeu sobre a vida, nós já estamos ali nos nossos últimos dias. Porque a gente não consegue aprender tudo na infância, não consegue aprender muito sobre a vida na juventude, na vida adulta, mas a sensação e o percebimento que nós temos é que aquelas pessoas que são mais velhas, essas pessoas já têm um aprendizado sobre a vida melhor. E aí, quando essas pessoas têm um aprendizado já sobre a vida, elas já estão quase que no fim da vida delas. E aí, às vezes, eu fico pensando isso, será que na vida nós estamos aqui com essas lições aprendendo sobre como viver, ou nós estamos aqui na escola, na sala de aula da vida, aprendendo sobre como devemos se preparar para morrer? Mas fato é que a todo instante nós estamos aprendendo, né? E se nós pensarmos assim, não, eu aprendo muito quando eu vou na igreja, e quando eu estou fora da igreja eu não estou aprendendo. É engano nosso. A todo tempo
nós estamos aprendendo. E o deserto, que é essa fase da vida, que muitos entendem que é uma fase difícil, uma fase árida, uma fase de dúvidas, uma fase que a gente não vê nada acontecer, o deserto é um momento que a gente aprende na vida. Mas eu não quero e eu não acredito que nós aprendemos sobre a vida só no deserto, ou seja, nós não aprendemos na vida só quando os dias são difíceis, porque a gente tem a sensação de que a vida tem que ser dura para a gente aprender alguma coisa, e aí a gente só passa pelos dias difíceis para poder aprender, mas não, Deus está nos ensinando a todo tempo. Se nos dias difíceis nós acreditamos que nós crescemos como pessoas, eu não tenho dúvida disso, mas eu tenho dúvida de que nos dias bons nós estamos diminuindo como pessoas, não estamos crescendo. Porque todos os dias são dias dados por Deus. E tudo que Deus faz para que nós possamos cada dia mais sermos melhores. Melhores em tudo, né? Então, eu quero aqui falar sobre o aprendizado que nós temos no deserto, mas eu não sou uma pessoa que acredita que Deus só nos ensina nos dias de luta, nos dias de prova, que a gente só cresce quando a gente está na dificuldade. Não. Eu acredito também que nos dias que são de sol, nos dias ensolarados, nos dias que são bons, nesses dias Deus também está nos ensinando. É que acontece que muitas vezes, nos dias que tudo está indo bom, a gente não consegue perceber Deus, porque a gente não busca a Deus, mas nos dias que estão difíceis, a gente consegue perceber Deus e a gente busca Deus. Esteve aqui com a gente um tempo um irmão, alguns aqui vão lembrar dele, e ele estava passando por um momento muito difícil, ele não tinha aonde morar, né? E aí um outro testemunho, um outro irmão aqui da nossa igreja que tinha mais de uma casa, foi lá, abriu uma e colocou ele dentro. Mas ele saiu de um aluguel devendo horrores. Um outro irmão aqui dentro, que tinha recursos financeiros, foi lá e pagou os horrores que ele estava devendo para ele. E a gente foi lá e colocou ele. E um outro irmão aqui, num culto no lar, ouvindo que ele precisava de emprego, foi lá e arranjou um emprego para ele. 3 pessoas sendo usadas por Deus para abençoar a vida dele. Mas era muita provação a vida dele. E durante toda a prova, ele estava aqui na igreja. Né? Mas eu percebi que depois de um tempo que a vida dele começou a melhorar, ele já não estava mais aqui. Eu fiquei com uma coisa para mim, olha, quando as pessoas vierem pedir para eu orar por elas, para que elas saiam da prova, eu acho que eu não vou mais orar. Porque se eu orar, ela vai embora. Né? Mas fato é, gente, que durante a nossa história, nós estamos constantemente aprendendo. E, infelizmente, nós acabamos aprendendo mais nos dias difíceis. Porém, nos dias bons, o professor é o mesmo. Mas os nossos olhos não conseguem perceber. Olha esse texto aqui, ó. O que disse Moisés? Ele olhou, né? Êxodo 3 aqui, versículo 2, Moisés olhou e viu. Não é porque nós estamos vendo que significa que nós estamos enxergando. Não é porque nós estamos ouvindo que significa que nós estamos escutando. Ser espiritual é justamente conseguir enxergar e ver, escutar e ouvir. Porque, gente, a todo tempo Deus está nos ensinando. Mas nós estamos vivendo tão apressados que nós estamos vendo, mas não estamos enxergando Deus nos ensinar. Nós estamos vivendo tão atrasados que nós estamos escutando, mas não estamos conseguindo ouvir Deus. Mas a todo tempo Deus está se manifestando. Ele olhou a sarça ardente e ele viu que tinha algo diferente. Isso é espiritualidade, que se fala muito hoje em dia. Espiritualidade é você prestar atenção em Deus no cotidiano, no dia a dia,
né? A gente, às vezes, vai na igreja com uma sensação de que algo vai acontecer porque há uma manifestação de Deus, um louvor e não sei o que mais, e a gente vai com aquela expectativa, como se Deus só se manifestasse nesse ambiente, irmãos. Mas a maior manifestação de Deus se dá no dia a dia. Nós temos aqui um cara chamado Moisés, que está cuidando do rebanho ali do sogro dele, num dia a dia comum, resolveu pegar as ovelhas ali, o rebanho, levar para um outro lado do deserto, que ele não estava muito acostumado, e nesse dia a dia comum de Moisés, no seu trabalho, Deus se manifesta a ele. E é assim que Deus faz, mas nós precisamos de espiritualidade. E o que é espiritualidade? Não é ver e enxergar. Deus está falando a todo tempo com a gente, né? A gente viu as crianças aqui algumas vezes, Deus usando elas para falar com a gente. Mas a gente não está escutando a Deus porque nós estamos ouvindo, não estamos sendo capazes de termos a sensibilidade para escutarmos. E a gente precisa orar a Deus para que o Espírito Santo nos torne sensível para sermos capazes de ter essa capacidade do percebimento de Deus, perceber Deus no dia a dia, nas coisas comuns, né? Tem um músico que a gente, uma vez já tivemos a oportunidade de levar ele lá no Pauliceia, Silvestre Kuhlmann, e ele tem uma música que diz assim, eu vejo milagres. E aí a gente podia falar assim, ver milagres no monte, ver milagres nas vigílias, ver milagres nos cultos. Aí ele fala assim, eu vejo milagres em todos os lugares. Por quê? Porque está prestando atenção no que Deus está fazendo. Irmãos, e eu estou para acreditar com vocês aqui, que o deserto é esse lugar que o Espírito Santo nos torna sensível para percebermos nas pequenas coisas o cuidado do Eterno a nosso respeito. Para percebermos que o Deus que cuida de pardais está cuidando de nós. O deserto é esse lugar. Então a escola do deserto, uma das coisas que nós aprendemos no deserto é isso. Que no deserto a gente já não só escuta, mas a gente consegue ouvir também. No deserto a gente já não só vê, mas a gente está no deserto tão próximos de Deus que a gente vê e agora a gente enxerga milagres por todos os lados. Estava aqui no início conversando com o P aqui sobre a família do pastor Maurício, que é um pastor mentor nosso que nos ajudou a fundar a Urbanova e que ainda nós estamos debaixo assim do ministério pastoral dele, que é da Igreja Batista lá do Pauliceia. E a esposa dele teve um câncer, né? E por conta desse câncer, ela teve que tirar o nariz. Ela usa um nariz que é uma prótese. A mãe dele. Hoje eu estou igual o Giovanni falou que ele estava, né? Esquecendo, mudando tudo aqui. E a mãe dele falou que estava no trânsito, farol fechado, vindo da quimioterapia, achando que Deus tinha abandonado, ela ia ter que tirar o nariz. E ela conta que uma flor caiu de uma árvore, onde o carro dela estava embaixo, e o vento soprou e a flor caiu no colo dela. Eu vejo milagres por todos os lados. Ela estava como Moisés, não estava só vendo, estava vendo e enxergando, no meio do deserto, o agir de Deus. O deserto nos torna sensível para o que Deus está fazendo. Um ser espiritual, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, não é um extraterrestre, né? Eu acho legal quando na carta de Pedro chama nós de forasteiros. E na NVI em inglês a palavra usada é alienígenas. Então, um ser espiritual não é uma pessoa que vive na dimensão dos anjos, em outra dimensão, não. Um ser espiritual é uma pessoa que se tornou muito humana, que é justamente o que Jesus Cristo fez. Se tornou humano, sensível à dor do outro,
sensível ao que Deus está falando, ao que Deus está mostrando. Isso que é um ser espiritual, né? Mas a segunda coisa que eu queria falar aqui sobre a escola do deserto, e aqui eu vou entrar um pouquinho mais no texto com vocês, é o seguinte, irmãos. Em Êxodo capítulo 3, quando Moisés vê a sarça ardendo sem se consumir, Moisés, segundo o que Lucas escreveu em Atos capítulo 7, Moisés tinha aproximadamente 80 anos de idade. Quando Moisés tem essa manifestação de Deus, da sarça ardendo sem se consumir, ele tinha 80 anos de idade. Ok? Agora, sabe aquele outro episódio, quando Moisés, que estava ali vivendo no Egito, a Bíblia fala que ele era poderoso em sabedoria e que Moisés era poderoso também em obras. Ele era quase, alguns estudiosos dizem que ele era como um cientista ali no meio de Faraó, Moisés. Um cara culto, totalmente sábio, criado na cultura do Egito ali. Príncipe do Egito, Faraó contava com ele para o governo todo. Moisés, quando ele percebe que tinha um irmão seu, um judeu, uma pessoa do seu sangue, sendo ali humilhada, sendo ali correndo risco de morte ali por conta dos egípcios, o que ele faz? Ele vai lá, entra na guerra, entra na luta e defende o seu irmão, né? Não era irmão de sangue, irmão de pátria. Defende o seu irmão e acaba matando o egípcio nessa luta, enterra o corpo do egípcio, enfim. Quando isso acontece, Moisés tinha 40 anos de idade. Então, com 40 anos de idade, Moisés já sentia o chamado de libertador do seu povo. E ele começa a agir no meio do seu povo como um libertador. E Lucas, em Atos capítulo 7, versículo 21, 22, alguma coisa assim, diz o seguinte, que Moisés ele fez isso esperando que o seu povo o reconhecesse como aquele que iria o libertar, como aquele que iria os libertar. Moisés ele defende o seu irmão do egípcio, falando assim consigo mesmo, olha, agora vai começar um movimento aqui no Egito, um movimento de libertação do meu povo, e Deus vai me usar. Atos capítulo 7 diz isso, que ele mata o egípcio, pensando o seguinte, o meu povo vai reconhecer que Deus me chamou para libertar eles. E aí, irmãos, depois que Moisés faz isso, ele vive como um fugitivo. Não acontece nada. Quando ele estava no Egito, que ele era o braço direito de Faraó, que ele era poderoso em obras e em sabedoria, um homem culto, o príncipe do Egito, ele acha, agora eu tenho condições de libertar meu povo. E ele dá o primeiro passo em direção a libertar o seu povo, mas depois ele tem que fugir e ele passa 40 anos da sua vida cuidando ali do rebanho, cuidando da sua família. Acabou o chamado de Moisés. Acabou a chama que ardia no peito de Moisés, dizendo que ele era o libertador do povo. Depois desse episódio que ele defende o seu irmão ali do egípcio, ele tem que fugir e a vida dele toma um outro rumo e é certeza absoluta que a chama no coração dele de que ele poderia ser usado como libertador do seu povo, apagou. Mas, no deserto, no Monte Horebe ou no Monte Sinai, que é o mesmo monte, né? A chama que tinha se apagado no coração de Moisés, ela volta a se acender. Fora, numa sarça que arde em fogo e não se consome. Mas é do lado de fora que vai passar agora então a queimar dentro do coração de Moisés. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? No deserto, Deus estava restaurando o ministério de Moisés. Deus estava restartando
o ministério de Moisés. Deus estava recomeçando a história de Moisés. 40 anos depois que ele achou que não servia mais para nada, que ele não era o escolhido, que ele não ia libertar o seu povo. 40 anos depois. É muito forte isso. Essa cronologia de Moisés mexe muito comigo. 40 anos depois. Irmãos, um dia antes, se nós pudéssemos entrar na história, né, sair aqui do futuro, ir para o passado, e nós fôssemos um dia antes de Moisés ter ali a manifestação do sagrado ali naquela sarça ardente, fosse um dia antes, falasse para ele: Moisés, você não é aquele sujeito que morava com Faraó e que tentou libertar o povo de Israel, você até andou fazendo algum movimento lá. Ele ia dizer para nós: olha, é verdade, essa é uma longa história. Fazem já quase 40 anos, eu achei que eu ia libertar o povo, eu estava no meio deles, eu falava a língua deles, e eu era um homem capacitado, poderoso em obras, poderoso em sabedoria. Eu tinha ali minha influência, uma influência muito grande ali no meio do meu povo, eu achei que ia libertar eles, mas não aconteceu nada, e agora eu estou aqui cuidando do rebanho do meu sogro, e essa aqui é a minha vida, eu já tenho 80 anos, e as minhas expectativas para os anos vindouros, para sonhos e projetos, são de ter agora uma vida sossegada. Com 80 anos você vai esperar mais o quê? Esse era o testemunho de Moisés, com certeza, um dia antes da sarça arder em fogo para ele. Mas, quando a sarça arde em fogo ali para Moisés, na sequência de Êxodo capítulo 3, versículo 4, 5, 6, Deus chama Moisés para libertar o povo. A história de Moisés recomeça em meio ao deserto. Por quê? Porque, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer que Deus escolhe os que não são para confundir os que são, para que ninguém se vanglorie. Então, há 40 anos atrás desse episódio aqui, Moisés achava que as coisas iam acontecer por causa dele, por causa de quem ele era, por causa da sua ciência, da sua sabedoria, das suas obras, principalmente por causa da sua influência. Ele achava que as coisas iam acontecer por causa dos seus dons. Ele achava que as coisas aconteciam por causa da sua capacidade, e não aconteceu nada enquanto ele achava que podia fazer algo por causa da sua capacidade. Mas aconteceu tudo quando ele já estava despido de qualquer autoridade, de qualquer coisa, de qualquer dom, de qualquer arma que ele tinha, de qualquer coisa. Deus nos usa quando nós achamos que não merecemos, quando nós achamos que não entendemos, que não tem porquê Ele nos usar. É assim que Deus nos usa. E aí eu faço uma conexão da pregação de agora com a pregação do último domingo. Isso chama graça. Graça. Chegaram para Billy Graham uma vez, muito conhecida essa história. Uma repórter chega para ele, depois dele ter pregado para um estádio lotado de gente, milhares de pessoas tendo aceitado a Jesus, e uma repórter chega, coloca a câmera, o microfone na cara dele e fala assim: Billy Graham, por que você acredita que Deus te escolheu? E ele fala assim: porque certamente Deus, olhando do céu à terra, não achou ninguém pior do que eu. Deus vai usar Moisés não quando ele tem 40 anos e achava que era o cara. Deus vai usar Moisés quando ele já tem 80 anos e já tinha percebido que ele não podia fazer mais nada. E Deus vai lá e usa ele. E lá no deserto, o que Deus faz com ele? Deus reinicia a história dele. No deserto, então, temos duas lições aqui. Nos tornamos sensíveis para o que Deus está fazendo. E no deserto, muitas vezes, Deus faz com que a nossa história recomece. Recomece. Eu tenho um verso aqui que eu queria ler com os irmãos. Que alguns falam que é de Carlos Drummond, outros falam que é de Vinícius de Moraes, eu não sei, mas diz assim: não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou, o que importa é que sempre é possível recomeçar.
Sempre é possível recomeçar. E nesses lugares onde a gente acha que não tem mais jeito para nós, esses lugares são lugares que Deus usa para recomeçar as nossas vidas. Amém?